Hoje em dia, a gente pode até achar que aquelas imagens que vemos na TV e na internet não precisam ser necessariamente real. Temos acesso a filtros e programas de edição que tornam tudo muito mais fácil e óbvio. Mas nem sempre isso foi assim. Durante muito tempo, algumas pessoas acharam que os artistas tinham que representar exatamente aquilo que eles viam. Elas não entendiam que ele podia modificar a realidade para expressar outras coisas. Se os artistas fizessem até pequenas modificações na realidade, eles podiam ser mal vistos, interpretados como péssimos artistas. Talvez um cara que ainda estivesse estudando arte e ainda não soubesse direito representar a realidade. Em nossa videoaula de artes visuais hoje, nós vamos ver que não é bem assim. Vamos estudar o início do modernismo em nosso país e a vanguarda expressionista, conhecendo uma das artistas mais importantes do nosso país, Anita Malfatti. Eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. E apesar de ter cordeiro no nome, eu não sou um cordeiro. Isso foi só uma modificação que eu fiz, uma distorção, para me representar de outra maneira. Ficou claro, né? O movimento expressionista surge na Alemanha e a sua ideia é expressar sensações e sentimentos através da imagem. Ou seja, não necessariamente o artista vai colocar na sua obra aquilo que ele está vendo na sua frente. Ele vai tentar capturar a sensação que é possível transmitir através daquela imagem. Temos exemplos de pinturas como as de Van Gogh, Noite Estrelada. O pintor não estava tentando demonstrar na sua obra simplesmente o que ele estava vendo, mas o que o céu transmite, as sensações de olhar para um céu. As cores de Van Gogh se misturam e parecem formar ondas, movimentos que relaxam ao serem contemplados. Outro exemplo de obra expressionista é O Grito, de Edvard Munch. Vemos uma pessoa gritando em desespero. Não é uma pessoa comum. Seu corpo está curvo, distorcido. Sua cabeça não está respeitando uma anatomia. As cores da pele e do ambiente não são reais. Isso tudo reforça e transmite a angústia do desespero do personagem. Aliás, essa representação de desespero ficou tão famosa que usamos até os dias de hoje, não é? Como falei para vocês, hoje, essa coisa de distorcer a realidade, mudar a cor das coisas, a forma dos objetos, é bem comum. Elas não precisam ser exatamente aquilo que vemos. Na verdade, fazemos isso o tempo inteiro. Quando usamos as redes sociais, postando reels, stories, criando figurinhas, enviando mensagens de zap, ou até mesmo quando criamos memes. E é importante falar que esse nosso comportamento não começou agora, e nem sempre foi assim. Ou pelo menos, a nossa sociedade não foi educada. Melhor dizendo, não fomos colonizados a pensar dessa maneira. Essa discussão toda sobre as possibilidades de representação estava acontecendo lá na Europa, virada do século XIX para o século XX. E ela deu muito pano para manga aqui no Brasil. Fomos colonizados por portugueses, que são europeus, e acabamos herdando a maneira deles de fazer arte. Vou abrir um parênteses aqui, que essa galera lá da Europa, só em 1900, teve ideia de que a representação daquilo que eles viam não precisava ser exatamente o que estava sendo representado. Se eles tivessem prestado o mínimo de atenção nos povos que eles mesmos invadiram, dá uma olhadinha, por exemplo, na pintura corporal indígena e no acervo da arte africana. Essa discussão toda sobre as possibilidades de representação da imagem chegou aqui no Brasil em 1914. Pelas obras da artista Anita Malfatti. Anita era filha de um engenheiro italiano com uma pintora meio alemã, meio norte-americana. Por conta disso, falava não só o português, como aprendeu em casa a falar alemão e inglês. Com a ajuda do seu tio, ela foi estudar pintura justamente na Alemanha. A Alemanha do início do século XX. Mais precisamente, ela estudou na Escola Imperial de Belas Artes de Berlim. Lá, os professores, alunos e pesquisadores da arte estavam muito envolvidos com essa nova possibilidade de representação.
eles estavam elaborando o expressionismo. Anitta estudou na Alemanha com os grandes mestres dessa vanguarda europeia que foi o expressionismo. Ela retornou ao Brasil em 1914. Aqui, ela fez uma exposição com algumas obras suas que chamou de Estudos de Pintura de Anitta Malfatti. Só que a exposição de Anitta não foi bem recebida. Isso porque aqui quem avaliava era o senador José de Freitas Vale, um homem que não conhecia o que Anitta estudou na Alemanha. Veja uma comparação. Na esquerda, temos o quadro do academicismo brasileiro. Ele se chama Caipira Picando Fumo. É de Almeida Júnior. Percebam que no quadro de Almeida Júnior, apesar de já termos pinceladas mais visíveis, as cores não têm contraste, não são fortes. A expressão da obra está muito mais na pose e no gesto do personagem do que nas pinceladas, nas cores e distorções. À direita, temos um quadro de Anitta Malfatti, um exemplo de expressionismo. A personagem não é simplesmente uma estudante, mas as distorções do corpo dela querem representar alguma coisa, um sentimento de cansaço talvez. As cores no quadro de Anitta são vibrantes, chamam a atenção. A artista não esconde que isso é uma pintura, ela quer nos mostrar a expressividade. Uma pena que o avaliador senador Freitas Vale não era capaz de ver nada disso. Ele reprovou Anitta e ainda fez um comentário mal educado à mãe dela. Minha senhora, não se ofenda, eu sou franco, mas esse quadro está crivado de erros. Valor artístico não tem nenhum. Anitta, apesar de abatida, consegue com seu tio o dinheiro necessário para estudar nos Estados Unidos. Ela escreve em seu diário: coitado dos artistas que dependem de Freitas Vale para o seu ganha-pão. Em 1917, ela faz uma nova exposição, agora com 53 quadros próprios e alguns de outros amigos norte-americanos. Anitta pretendia mostrar o que estava estudando fora do país, mas essa exposição também não foi bem recebida. Só que a obra dela também chama a atenção de outros artistas, como Mário de Andrade. Ele visitou a exposição dela várias vezes e a adorou. E foi a partir da exposição de 1917 de Anitta Malfatti que começou a se formar o grupo dos artistas modernos brasileiros. Mário de Andrade, que já era amigo de Oswald de Andrade, foi conhecer a artista Anitta Malfatti. Algum tempo depois, se juntaram ao grupo o escritor Menotti Del Picchia e a pintora Tarsila do Amaral. Esses ficaram conhecidos como o Grupo dos Cinco. As discussões e pesquisas de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anitta Malfatti acabaram dando origem a um manifesto da arte moderna em nosso país. Mais precisamente, um evento. Esse evento manifesto se chamou Semana de Arte Moderna de 1922. Ela aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo e contou com 3 dias de exposição de obras de arte, literatura e música. Entre tudo que foi exibido, Anitta Malfatti foi quem teve o maior número de obras expostas. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de artes visuais hoje. Aprendemos um pouco sobre a vanguarda expressionista e a história de uma grande artista brasileira, Anitta Malfatti. É claro, nem o expressionismo é só isso que aprendemos, tampouco a história de Anitta se resume apenas até chegar no evento da Semana de Arte Moderna. Isso foi só o que deu para falar nessa aula que é bem curta. Quer saber mais sobre esses assuntos? Procure o seu professor de arte. Até lá, fique agora com a videoaula de música do professor André Oliveira. Olá, meu nome é André, professor de música e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto, barba e estou usando uma camisa vermelha. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre as marchinhas de carnaval e a capacidade que ela tem de contar a história do Rio de Janeiro através de suas letras. Isso nos permite viajar pela história do Rio de Janeiro e do Brasil, do nosso povo e dos seus costumes. Parte do que vai ser falado aqui foi tirado desse artigo, onde podemos encontrar outras informações sobre esse assunto. Vamos para o primeiro exemplo.
No período da ditadura de Getúlio Vargas, que começou em 1930, era obrigatório que as repartições públicas exibissem uma foto do líder na parede. Contudo, com a deposição de Getúlio Vargas em 1945, as imagens foram retiradas. Mas em 1950 ele venceu as eleições e as imagens voltaram. Com isso, Haroldo Lobo e Mário Pinto fizeram a marchinha Retrato do Velho, que saudava a volta de Vargas à política. Vamos ouvir. Eu já botei o meu, não vais botar, já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Algumas marchinhas falam sobre as crises de abastecimento de água que aconteciam e ainda acontecem no Rio de Janeiro. Um exemplo muito famoso é o Tomara que Chova, do compositor Romeu Gentil. Tomara que chova 3 dias sem parar, oi, tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água, eu preciso me lavar, oi. Tomara que chova 3 dias sem parar, oi. Tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água, eu preciso me lavar. Além da falta de água, a população sofria também com a falta de luz, e a composição Vagalume, de 1951, retrata isso. Rio de Janeiro, cidade de luz cedos, de dia falta água, de noite falta luz, de dia falta água, de noite falta luz. Rio de Janeiro. Outra questão social já retratada naquela época e que não mudou muito de lá para cá é o problema da moradia com os altos aluguéis e os despejos e remoções nas favelas. Ainda sobre esse assunto foi feita uma marchinha chamada Daqui Não Saio. Você já ouviu a expressão daqui não saio, daqui ninguém me tira? Pois é, ela veio dessa música aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com 4 filhos, onde é que eu vou parar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Na música a seguir, temos uma letra que retrata cenas do cotidiano e de novos costumes da época, que é a música Aurora, feita em 1941. Essa música fala de um apartamento com ar-condicionado que fica em um prédio com porteiro e elevador. Hoje em dia é algo muito comum, mas naquele período isso tudo era uma grande novidade. Essa marchinha está, na verdade, retratando o período da modernização e da verticalização do Rio de Janeiro. Ou seja, o período em que os altos prédios estavam sendo construídos. Vamos ouvir. Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era, oh, Aurora. Um lindo apartamento com porteiro e elevador e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, As marchinhas de carnaval, apesar de não estar tão na moda como antigamente, pertencem ao carnaval carioca e os seus versos são cantados até hoje por pessoas de todas as idades, fazendo parte da diversão no carnaval de muitas pessoas. Bem, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima, tchau!